Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite, amados irmãos. É com muita alegria e gratidão que estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus para termos uma conversa fraterna. A nossa conversa de hoje é sobre religião e vivência religiosa. Eu gostaria de pedir que cada irmão pudesse, que está assistindo a gente nesse momento, que pudesse colocar um copinho, ao seu lado, para que no final, em nossa prece, a gente possa fluidificar a água. Para iniciar, nós vamos fazer a leitura de uma mensagem. A mensagem é da redação do Momento Espírita, escrita por Raul Teixeira, e é sobre vivência religiosa. E ele fala o seguinte: não somos religiosos porque frequentamos um templo religioso ou porque tenhamos um rótulo de religião. Tampouco porque praticamos esse ou aquele ritual no campo da crença. Somos religiosos pelo estilo de vida que levamos na Terra. Por isso, muito importante verificar como é a nossa vida religiosa. Será que a nossa religião nos leva a vivenciar no dia a dia, no cotidiano, as coisas mais importantes para a nossa vida na Terra? A vivência religiosa é um modo operante. É um modo de ser diante da existência. Existem indivíduos que se afirmam materialistas, ateístas, mas vivem com determinada dignidade, numa linha de respeito ao semelhante, de amor ao próximo, de respeito às leis que certamente podemos garantir que eles têm uma vida religiosa de alto nível. São materialistas, mas não usurpam nada de ninguém, são incapazes de tripudiar sobre a ignorância ou a necessidade alheia. Isso quer dizer que vivência religiosa, em essência, nada tem a ver com o ritual externo que chamamos de crença. Essa vivência, para ser realmente religiosa, tem que se desenvolver de tal modo que nos conduza à religação com Deus, à ligação com o Criador. Deve nos levar à maturidade, exige de nós reflexão, e essa reflexão vai nos ajudando no processo do amadurecimento.
a fim de que sejamos, na condição de religiosos, pessoas alegres. A vida religiosa deixa de ser a vida do templo e passa a ser a vida na vida, a nossa incorporação às leis de Deus, nosso ajustamento à vida da sociedade, cumprindo as leis, cumprindo os nossos deveres, pagando os nossos impostos, na certeza de que a religião existe para nos ensinar a viver no mundo. A vida religiosa é esse mundo interno que abrimos para o mundo externo. Lembremos, Jesus Cristo que estabeleceu que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Pensemos nisso. Então vamos fechar os nossos olhos e nos preparar para a prece. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui e neste momento ser o seu instrumento para que as palavras proferidas, intuídas da espiritualidade maior, possa acolher cada irmão que esteja nos ouvindo neste momento, consolando os corações, confortando os pensamentos, asserenando cada pensamento, trazendo a certeza e a fé dos seus ensinamentos para se fortalecer no seu dia a dia, na sua trajetória de vida. Que Jesus abençoe a cada um neste momento. Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Muito obrigada, que assim seja. Então, hoje nós vamos falar sobre religião e vivência religiosa. E Jesus, naquele tempo, passando pelas searas, era um sábado. E nesse sábado, ele mostrou que podia fazer as curas, atender os necessitados, falar com as pessoas, acolhendo os corações. E dizendo sobre o pecado contra o Espírito Santo, isso está em Mateus, capítulo 12, do versículo 31 a 40, ele dizia o seguinte: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vos dizer coisas boas sendo os maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem tira coisas boas do bom tesouro do coração. O homem mau tira do tesouro mau, tira as coisas más. Eu vos digo que toda palavra ociosa que o homem disser, hão de dar conta no dia do juízo. Então, Jesus, através dessa fala em Mateus, capítulo 12, ele nos mostra, ele nos adverte. Ele adverte os seus discípulos, mostrando que é pelos frutos que se conhece a árvore. Ele associa o que temos no coração é o que fala a nossa boca. Então, ele mostra a importância das nossas ações e dos nossos atos. Ele não disse que reconhecia a árvore boa pela religião que profetizava. A religião que Jesus fundou foi a do amor e da verdade. Isso disse Paulo no livro Paulo e Estevão. Ele diz que a religião que Jesus fundou foi do amor e da verdade. Ele diz ainda que é uma instituição invisível na qual se acolhem todos os homens de boa vontade. E ainda sabemos que Jesus, ele nos deixou que não será pela carne que atingiremos o reino, e sim pelo raciocínio, pelo coração. E ainda
se a religião, né, que não será pela carne que a gente atinge o reino, e sim pelo raciocínio e pelo coração. Então, o que seria a religião? O que seria, então, a religião para a gente poder compreender isso melhor? Segundo Sérgio Biagi Gregório, que é um estudioso da filosofia e estudioso espírita, ele diz que religião é a crença na existência de uma força superior, considerada como criadora do universo. Então, é a crença na existência de uma força superior, considerada como criadora do universo. Trata-se de uma experiência universal da humanidade. Todos nós, uma experiência universal, porque qualquer um de nós, a gente acredita numa força superior que nos gerou. Uns dizem Deus, outros dizem outros nomes, dá essa concepção à natureza, não importa, mas é uma experiência universal da natureza ter a crença numa existência superior que é a criadora do universo. Então, isso faz com que a gente possa compreender os mistérios que envolvem o homem e seu relacionamento com o Criador. E assim, a melhor opção da origem da palavra religião vem do religio ou religare, que é do latim, né? Latim religio, que é o re mais ligare. Então, esse religare, ele significa um sentimento de vinculação, de obrigação da criatura com o Ser Supremo. Então, não é exatamente uma volta a Deus, mas sim uma vinculação para Deus, porque nós nunca estivemos separados de Deus, né? Mas ele é entendido como um vínculo, uma obrigação de estar ligado, essa vinculação a Deus. E essa crença, ela é manifestada de várias formas. Essa crença numa existência de uma força superior, ela pode ser manifestada de várias formas. No livro Atitude Religiosa e Sentido da Vida, é um livro filosófico, ele traz um estudo correlacional de 2009 que refere que em todas as religiões há uma relação significativa entre os valores de um povo e a forma como esses valores se originam. Né? Quais são as concepções desse povo, a cultura desse povo, como esse povo se comporta e a forma como tudo isso se deu origem, né? Então, isso ele trata essa relação significativa da religião com o seu povo. E ele ainda afirma que a religião é uma espécie de ciência prática, que produz os valores pelos quais todos devem se guiar. Então, uma ciência prática que produz valores através do qual todos devem se guiar. Mas em uma palestra de Mário Sérgio Cortella, ele conta sobre a história de um rapaz um jovem que estava caminhando com a sua mãe numa cidade e ele começou a observar que existiam vários templos religiosos e várias igrejas, vários nomes diferentes, e aquilo intrigou aquele rapaz, ficou muito questionado por que tantas religiões, tantas igrejas, tantos templos dessa forma, né? E aí ele questionou a sua mãe: mãe, que tantas religiões? O que acontece que precisa de tantas religiões? E aí a mãe dele disse para ele, pensou, e que eu vou responder, né? Pensou, e a mãe dele respondeu o seguinte: são tantas igrejas, tantas religiões, porque as pessoas são diferentes. Belíssima essa resposta da mãe, porque as pessoas são diferentes, porque nós somos diferentes. E aí vem uma doutora, Eliane Moura, ela é doutora em História da Unicamp e ela fala sobre a diversidade religiosa. Ela fala que somos muito diferentes, historicamente, etnicamente, linguisticamente e também nós somos diversos religiosamente, nós somos diferentes. E essa diversidade religiosa é muito profunda. Né? Ela existe entre os ateus e os religiosos, ela é a forma que a gente acredita nessa existência de algo superior, ela é diferente em cada momento, de cada forma que a gente vai analisar, porque nós somos diferentes. Então a gente vai encontrar vários tipos de religiões.
cristãos, os budistas, os judeus, os muçulmanos. Dentro do cristianismo, nós temos várias religiões, né? Entre elas a doutrina espírita, da qual a gente profetiza, né? Para a qual a gente está aqui falando. Então, assim, em todo o período da história, em nenhum momento a gente teve uma única religião. Em nenhum momento. Em todo o mundo, a gente teve várias religiões. Todos os momentos a gente teve tolerância religiosa. Mas em todos os momentos nós tivemos várias religiões. Porque nós somos diferentes. Nós somos diversos. E esse respeito à diversidade é um dos valores muito importantes para o exercício da nossa cidadania. A gente não pode esquecer de respeitar a diversidade. Então, a gente falando sobre respeito a essa diversidade, a gente passa a compreender que não existe uma seita, uma religião melhor que a outra. Não existe uma visão de um grupo que é superior à visão do outro grupo. Não. Todos têm o seu valor. Exatamente porque são diferentes, né? Mas todos têm o seu valor. Porque cada concepção toca no coração do seu seguidor de uma forma. E aí, contemplando essa parte da ciência, que nós estamos falando de uma doutora, historiadora da Unicamp, né? E aí, então, no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 7, livro de André Luiz, né? Psicografia de Chico Xavier, ele fala sobre as religiões. E ele traz uma forma que confortou tanto o meu coração, me deixou tão alegre, que ele diz o seguinte: as igrejas são sempre elevadas e belas. Todas constituem o roteiro do nosso encontro divino com o Pai de infinito e amor. Olha que coisa mais linda! Eu fiquei encantada. As igrejas são sempre elevadas e belas. Todas constituem, todas possuem, todas mostram o roteiro de nosso encontro, do nosso encontro divino, com o Pai de infinito amor. Isso é lindo. André Luiz, maravilhoso. E aí ele fala, porque todas ensinam a bondade universal. Todas falam do perdão das ofensas. Todas falam da solidariedade comum. Portanto, ele conclui, a igreja é santa em seus fundamentos. Gente, que lindo! E ele ainda fala que a igreja de Jesus Cristo, que seria uma igreja universal, porque congrega todos os apóstolos, servidores, discípulos e aprendizes. Então, a igreja de Jesus Cristo, ele coloca como uma igreja que acolhe a todos, porque ela é mãe amorosa e fiel. Olha só, a igreja de Cristo, ela é um templo invisível. Ela é de um templo invisível, né? Ela é uma instituição invisível, mas ela é capaz de agregar a todos os servidores. Ela é mãe amorosa e fiel. E aí, só que quando a gente pensa em tudo isso, né, mas se todas as religiões são santas, se todas são elevadas e belas, se todas mostram um fundamento a ser seguido, como os nossos erros, os crimes, as fraquezas? Por que tem esse acontecimento entre os religiosos? Em geral, todos nós, filiados à corrente de várias formas de pensamento religioso na Terra,
A gente às vezes exige que se faça justiça. Esquecemos que a justiça envolve a existência da lei, porque a gente fala muito, e se eu sou dessa religião, eu mereço tal coisa, se eu sou de tal religião, eu mereço tal coisa. Então a gente fica esperando uma justiça para nós, mas não é uma justiça para nós. A justiça, ela envolve uma lei, a lei soberana e inalterável, a lei divina e natural. Se alguém quiser estudar mais sobre isso, está no Livro dos Espíritos, né? Tem um capítulo, o último livro é sobre as leis divinas e naturais. Então, às vezes, a nossa compreensão é muito lenta, é difícil, mas independente da religião, ou mesmo não seguindo uma religião, todos nós podemos desempenhar atitudes retas para um equilíbrio. Não há privilegiados da criação. Existem sim trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Então não é privilégio por ser desta ou daquela religião, e sim é merecimento conforme a sua ação. Portanto, esperar a compensação porque eu frequento algum templo religioso não é uma regra. Não é regra para a purificação. Assim como disse Jesus, é pelos frutos que conhecem a árvore. E nós é que fomos, se nós formos maus servos, desviando dos princípios básicos para a satisfação dos nossos instintos, então nós é que fomos o caminho errado. A igreja continua santa, bela, mas eu fiz errado. Eu fui para satisfazer um instinto e não segui aquele princípio que estava dentro, ensinando a religião. Então, quantos se enganam honrando apenas a si mesmo, se confundindo na vaidade, no orgulho, no egoísmo, na inveja, e mesmo assim esperam uma luz espiritual. Ah, porque eu sou dessa religião, eu vou no templo, eu vou na casa espírita, eu assisto a palestra toda semana, então eu espero alguma coisa para mim, eu espero essa luz espiritual para mim. Esquecendo que Jesus passou aqui na Terra. E por aqui, ele nos ensinou a fazer o bem. Ele passou aqui fazendo o bem, nos ensinando a fazer o bem. Portanto, a vivência religiosa, ela deve nos restaurar para movimentar o necessário serviço para o amor, criar a santidade em nós. Isso está no livro Os Missionários da Luz, de André Luiz, e isso toca muito no meu coração, criar a santidade em nós. André Luiz, ele reforça essa mensagem dizendo o seguinte, que é indispensável organizar e desenvolver nossos valores celestes. Olha só, é indispensável organizar e desenvolver nossos valores celestiais, nossos valores celestes, como criaturas celestiais que verdadeiramente somos. Olha só, como criaturas celestiais que verdadeiramente somos. Então, nós não somos um corpo que tem um espírito. É ao contrário, nós somos um espírito que estamos vivenciando a experiência neste corpo. Nós somos criaturas celestiais. Então, vamos desenvolver esse sentimento iluminado em nós. É uma virtude viva para a nossa transformação moral. Nós temos muita facilidade de materializar as expressões espirituais, né? A gente, quando vai fazer uma prece, a gente materializa essa prece, né? A gente materializa em palavras, em expressões, em sentimento, a gente materializa isso, né? Ou em forma de rituais, alguma coisa assim, dependendo da condição religiosa. Só que nós precisamos fazer o contrário. Nós precisamos espiritualizar a matéria. Esse corpo, ele tem que desenvolver valores celestes. A forma de orar precisa desenvolver sentimentos celestiais. Sentimentos que realmente nos conecta, faz a vinculação com Deus.
Então, muitos dos nossos erros, a gente muito solicita a luz, mas a gente permanece com os pensamentos na sombra. A gente pede felicidade, mas a gente continua semeando sofrimento, às vezes com maledicência, às vezes com palavras que incomodam. A gente pede amor, mas a gente acaba incentivando a separação, seja por picuinha, seja por fofoca, seja por inveja. A gente busca fé, mas a gente duvida até de nós mesmos. Então, é impossível observar a grandeza, a grandiosidade de Deus. É impossível a gente observar e compreender essa grandiosidade de Deus com as nossas imperfeições. Então a gente precisa diminuir essas imperfeições, lapidar um pouquinho para que a gente possa chegar mais próxima de Deus. Porque se a gente recolher a água pura num vaso sujo, a água vai sujar, né? Então, essa sujeira desse pensamento viciado, ela tem que ser limpa através de um pensamento mais harmonioso, de uma atitude mais fraterna, porque isso vai nos religar a Deus. Então, é impossível a gente observar essa grandiosidade divina sem melhorar as nossas imperfeições. Porque a gente tem hábito de tudo esperar no outro. A gente examina o outro, a gente critica o outro, mas e nós mesmos? Nós vamos ter que olhar para dentro de nós. Porque a melhor religião do mundo é aquela que te possibilita essa vinculação com Deus. Você chegar mais próximo de Deus. Essa é a melhor religião do mundo. Então, olhemos as nossas atitudes para que a gente possa olhar dentro de nós mesmos. Jesus nos disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará e sairá e achará as pastagens. Jesus é a porta. Para a gente abrir essa porta, a gente tem que estar mais purificado, mais fortalecido, mais promovendo as nossas melhorias, a nossa reforma íntima. Então vamos entrar por essa porta através dos ensinamentos do Cristo. Ele disse: eu sou a verdade e a vida, o caminho. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Então, que possamos expandir da nossa boca, as nossas palavras, o que tem no nosso coração. Que a gente possa produzir bons frutos, que a gente possa ser essa árvore boa. E aí, somente vivenciando as sublimes lições do Cristo, a gente pode alcançar a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e conquistar o pão eterno, que saciará a nossa fome para sempre. Jesus disse que quem fosse através dele jamais bebesse da sua água, jamais voltaria a sentir sede. Então lembre-se, vós sois deuses. Então vamos, com a nossa vivência religiosa, criar a santidade em nós, aumentar o nosso vínculo com Deus e a cada um conforme a sua obra. Que Jesus abençoe a todos e acolha os corações. Obrigada pela oportunidade. Então vamos agora serenar os nossos corações, fechar os nossos olhos, pegar os nossos copos com água, né? Fazer a nossa prece de gratidão. E como gratidão, para que a gente possa se sentir um pouco mais próximo de Deus, através dos ensinos de Jesus, façamos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todos os males, males do corpo e do espírito, pois é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Obrigada, Senhor, obrigada, que coloque a energia do seu amor em nossas águas. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus.